Bom dia, a paz do Senhor, aos amados irmãos e amigos, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que reina para todos sempre. E nós o agradecemos por essa manhã tão cheia de dádiva, Manhã assim gloriosa na presença do nosso Deus que habita no trono celestial, Ele que está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde Ele há de julgar os vivos e os mortos. Então que nós venhamos aí em nome de Jesus Cristo agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por ter nos concedido mais um dia, por suas dádivas tão maravilhosas para nossas vidas, e nós queremos aí estar honrando a Ele através das nossas orações. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida acendendo no teu altar. E clamamos ao Senhor, ó Pai, colocando diante do Senhor, ó Pai, a vida acendendo do amado irmão, a vida da amada irmã. Que, aleluia, estejamos, ó Pai, buscando, Senhor, a tua face, ó Pai. Ó Deus de Israel, que a cada dia, Pai, nós venhamos estar agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Obrigado pelo respirar, obrigado pelo levantar, obrigado pelo café da manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelos amados irmãos e irmãs, ó Pai, que muitos, ó Pai, têm, Senhor Deus, estado em nossa volta, Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, Pai, do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo, Senhor, de adoração, um tempo de busca, um tempo de louvor, ó Pai, um tempo de entrega, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, aleluia, louvar, engrandecer e magnificar, Senhor Deus, o Teu santo nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que possamos, ó Pai, cada momento, a cada instante, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo, ó Pai, de busca, um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo, Senhor, de nós estarmos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que o fruto do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, ó Deus, operando, ó Pai, nas nossas vidas. Então, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida, Senhor, na vida, Senhor, de cada um dos Teus. Assim, Pai, nós te honramos e clamamos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, ó Pai, sobre nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado, magnificado no nosso meio. Muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. E te pedimos também, ó Deus, que, aleluia, o Teu Santo Espírito não venha, Senhor Deus, se ausentar, mas que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, a cada dia sendo consolados, confortados, ó Pai, direcionados. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, pegar nas nossas mãos e nos conduzir, Senhor Deus, para o melhor caminho. Dizemos ao Senhor, ó Pai, que muitos, ó Pai, têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, sem direção. Mas que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos dar direção, Pai, que o Senhor venha nos capacitar. Que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos, ó Pai, aleluia, cada dia, a cada instante, ó Pai, cumprir todo o Teu propósito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Assim, Senhor Deus, eu te louvo. Assim eu te engrandeço, assim eu magnifico, exalto o Teu nome, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, ó Deus, coloco diante do Senhor, ó Pai, as famílias, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, com pessoas enfermas, Pai, na família, que precisam, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, da Tua mão poderosa, Senhor Deus, da condução, ó Pai, do Senhor, através de um milagre, através do Teu sobrenatural que desce do céu, ó Pai. Entra com providências, ó Pai, esteja trazendo a cura, Pai, milagre que o Teu filho e que a Tua filha tanto precisa, Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, nos leitos, ó Pai, muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, trabalhando até mesmo doente. Muitos, ó Pai, estão sentenciados, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, mas o Senhor
é o Deus que dá a última palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo teu infinito amor, ó Pai, pela tua mão potente, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, opera, ó Deus, eu rogo ao Senhor com o meu coração, eu rogo ao Senhor, ó Pai, com todo o meu ser, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, encarecidamente, Senhor Deus, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai, entrar com providência, Pai, na vida desse irmão que chora, desse irmão que luta, Deus do céu, desse que está adoentado, desse que sofre, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor tem o melhor, Senhor Deus, para cada um de nós. Então visita, guarda, protege, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Pai, abre portas, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, por aqueles, Senhor Deus, que encontra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, sem trabalho, ó Pai, aquele que se encontra, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, desprovido, ó Pai, até mesmo, ó Pai, de um pão de cada dia, Senhor Deus, para dar para os seus filhos. Ó Deus, o Senhor disse que nós comeríamos o melhor da tua mesa. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, então, Senhor Deus, visita, protege, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, como ali, aleluia, no deserto, ó Pai, o Senhor mandou o maná do céu, Senhor Deus, para cuidar, Senhor Deus, do teu povo. E o teu povo foi alimentado todos os dias durante aqueles 40 anos, ó Pai. Então, Senhor Deus de Israel, nos fortaleça, Senhor Deus de Israel, nos capacita, Senhor Deus de Israel, faça, Senhor Deus, muito mais, ó Pai, do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, faça, Senhor Deus, aleluia, infinitamente mais, ó Pai, do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, ó Pai, nessa manhã. Ó Deus de Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer, Pai. Aleluia, muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Seja conosco, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, te faça, Senhor Deus, aleluia, com que nós venhamos, ó Pai, ultrapassar os obstáculos, ó Pai. Tudo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, dificuldade nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, ó Pai, a romper as barreiras. Aquilo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, impedido, Senhor Deus, o teu filho, a tua filha de crescer. Aleluia, de pagar, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, Pai, os seus soldos, ó Pai, como responsabilidade, ó Pai, aleluia, no final do mês. Mas o Senhor, ó Pai, aquele, Senhor Deus, aleluia, que é o socorro e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, o esposo, a esposa, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, o relacionamento com os filhos, ó Pai, abençoa as famílias. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, o Senhor, aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor tem aí verdadeiramente olhado para os seus filhos, o Senhor tem derramado da sua unção, o Senhor tem derramado do seu poder. Nós o adoramos em espírito e em verdade, amém? Nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, falando: Senhor, olha, nós precisamos do Senhor, nós precisamos das tuas mãos potentes, nós precisamos, ó Pai, aleluia, ainda, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, estar aí com choro, ó Pai, que durou durante toda a noite. Nós sabemos, ó Pai, que a alegria do Senhor, ela vem pelo amanhecer. Nós sabemos, ó Pai, que a visitação do Teu Santo Espírito, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, virá, Senhor Deus, nessa manhã. Virá, Senhor Deus, através, Senhor Deus, ó Deus de Israel, do fluir do Teu Santo Espírito. Então, ó Deus, nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Nós dizemos, Senhor, que, aleluia, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e é pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, que nós temos aí, aleluia, primazia, pelas Tuas mãos potentes, ó Deus, que nós temos aí, aleluia, o vigor do Santo Espírito. Então nós não queremos, ó Deus, nos ausentar da Tua presença. Sabemos que a Tua presença é o melhor lugar, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja na minha vida, na vida de Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, seja bem-vindo nessa manhã, que Deus esteja o abençoando, que esteja o protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais
do que nós temos pensado. Também os amados irmãos que nos acompanham aí, aleluia, pelo Kawai, que Deus esteja aí abençoando, né? Glórias a Deus, a cada um que tem aí se colocado na presença desse Deus, conforme aí a Esther Santana, que Deus esteja abençoando, operando aí na sua vida, falando verdadeiramente ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, aleluia, e tem aí vindo através, aleluia, do teu Santo Espírito, feito infinitamente mais sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos amados irmãos, e nós precisamos, aleluia, nos adequar a tudo aquilo que Deus tem trago, aleluia, para conosco, e nessa manhã não é diferente. O Espírito Santo do Senhor, ele virá com socorro. O Espírito Santo do Senhor, ele virá verdadeiramente com seu sobrenatural. E nós seremos alcançados por esse poder, nós seremos alcançados, aleluia, pelas suas mãos potentes. Nós seremos alcançados, aleluia, por tudo que ele tem de melhor para conosco, em nome de Jesus Cristo. Só não perdermos as esperanças, aleluia, que ele entrará com providências na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é aquele quem opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na sua vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dar um bom dia especial aí para os meus amados, que diz assim: bom dia, que hoje seja um dia de sorrir, de celebrar, também um dia de refletir, de projetar nesses momentos, aleluia, que Deus esteja presente. Esse é o meu desejo, para que Deus esteja o abençoando, para que Deus esteja derramando sobre a sua vida desse sobrenatural tão lindo, conforme ele tem aí trago para conosco, amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura. Eu quero convidar os meus amados irmãos para estarem conosco nessa programação, amém? Nós estamos situados aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Essa programação ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar estudando hoje, vendo a passagem que está em Daniel capítulo 3. E a reflexão, no livro de Daniel, Jesus, ele é o quarto homem da fornalha, amém? Jesus, ele é o quarto homem da fornalha. Já imaginou isso? Que coisa gloriosa, né? Quando nós passamos pelo fogo, ele nos queimará, não nos queimará, pois o nosso Senhor, ele estará conosco, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, quero falar dos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Eu tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes, e peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Que Deus esteja aí os abençoando, derramando da sua graça, derramando do seu poder e do seu sobrenatural, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aí o texto, aleluia, que disse aos amados irmãos que nós iríamos estudar, o texto de Daniel capítulo 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levando-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os seus príncipes, os seus profetas, os governadores, os seus conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que
o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. A congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam ali em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não, se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de todas as espécies de músicas, prostraram-se todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam dizendo: ó rei Nabucodonosor, o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira, com furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis ao meu Deus, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto, aleluia, do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava a aquecer. E ordenou que os homens
mais poderosos que estavam no seu, aleluia, exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, quero continuar aqui porque saiu o texto, só um pouquinho. Glórias àquele que vive e reina para sempre. Glórias a Deus. Então os homens foram atados aí com as suas capas, com as suas túnicas, com seus chapéus, demais roupas, e foram colocados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira, aleluia, quente. A chama de fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus, aleluia, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se aos príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram, aleluia, a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o Deus de Israel, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual o povo, aleluia, todo o povo, aleluia, e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja decepado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Deus fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. É muito bom nós vermos Deus agindo com poder, com grande poder, com glória. E nós, aleluia, adoramos ao nosso Deus, porque Ele é vivo.
ele, aleluia, trabalha poderosamente, aleluia, nas nossas vidas. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos. Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos. Então é um momento, amados irmãos, de nós agradecermos a Deus. A gente vê que aí, essa situação toda que aconteceu, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não, aleluia, dá a verdadeira atenção aos deuses da Babilônia. Porque eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm um Deus, aleluia, em quem eles colocam toda a sua confiança. Quisera que nós também tivéssemos a mesma confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego, conforme eles tiveram no seu Deus, conforme eles colocaram no seu Deus. Então, é assim um tempo, preciosíssimo, quando nós tiramos esse tempo para o nosso Deus e colocamos a nossa vida no altar do Senhor, porque Ele entra com providências, Ele faz com que os nossos caminhos venham prosperar. Nós venhamos então, meu amado irmão, minha amada irmã, colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, olha, eu quero fazer infinitamente mais do que tudo que o Senhor tem preparado, aleluia, para mim. Eu quero estar verdadeiramente recebendo, confiando, mergulhando no teu grande amor. Eu quero ser verdadeiramente, Senhor, Deus de Israel, a menina dos teus olhos. Eu quero fazer com que todas as coisas venham cooperar segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Que eu seja uma bênção nas tuas mãos, que eu possa estar verdadeiramente sendo coberta através da tua unção, através do teu poder, do teu sobrenatural, que eu venha confiar que verdadeiramente o Senhor é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o quarto homem da fornalha. O Senhor é quem pode livrar, e eu seja verdadeiramente, aleluia, livrado pelo Senhor de todo mal, em nome de Jesus, amém? Então, a paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente, que Deus esteja guardando, aleluia, Senhora, guardando todos os seus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, aleluia, e as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, e nós temos aí a alegria da salvação nesse Deus, aleluia, que tudo pode na minha vida, nesse Deus que tudo pode na sua vida, que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrá-lo, que nós possamos aí em nome de Jesus Cristo estar buscando a sua face, que nós possamos aí verdadeiramente estar cumprindo todo o propósito, aleluia, que Deus tem para com as nossas vidas, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, é um tempo assim precioso, que nós temos para estar verdadeiramente louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre, amém? Glórias a Deus, glórias àquele que tem cuidado de nós. Eu quero trazer algo aqui que fala também, aleluia, mais destrinchadamente a respeito do que nós lemos, amém? Então, o livro de Daniel, Jesus é o quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha foi um ser celestial, visto pelo rei Nabucodonosor quando ele lançou 3 jovens hebreus na fornalha ardente. No texto bíblico, o rei da Babilônia descreve o quarto homem da fornalha como sendo um aspecto semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel capítulo 3, versículo 25. Na sequência, o texto, aleluia, na sequência do texto, o mesmo rei testemunha que Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Essa passagem bíblica desperta curiosidade de muitas pessoas em saber quem era o quarto homem da fornalha. Há diferentes interpretações que tentam responder essa pergunta conforme veremos, aleluia, a seguir.
3 homens na fornalha. O quarto homem da fornalha apareceu porque 3 homens tementes a Deus foram, aleluia, lançados, foram jogados dentro daquela fornalha. Daniel capítulo 3, ele narra essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nomes verdadeiros eram Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens hebreus eram amigos de profetas, aleluia, do profeta Daniel, e foram lançados para, aleluia, Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia quando Nabucodonosor tomou a Judá. Eles acompanharam o profeta na recusa em comer banquete da corte babilônica. Depois Daniel, aleluia, ter interpretado um sonho de Nabucodonosor, eles foram levados a uma posição de destaque na Babilônia. Mas depois de um tempo, o imperador resolveu fazer uma grande estátua de ouro e ordenou que todos se prostrassem perante a imagem. Qualquer um que desobedecesse a ordem do rei seria jogado numa fornalha ardente de fogo. Na Bíblia, há muitas fornalhas que servem principalmente para a função de minério e preparação de cerâmica, descobertas em arqueologias. Indica que essas fornalhas tinham uma abertura na parte, aleluia, em cima e uma porta na parte de baixo. Um sistema de ventilação permitia com que os operários controlassem a intensidade do fogo. Essas fornalhas tinham um tamanho suficiente grande para comportar 4 homens andando dentro dela. Parece que por vezes essas fornalhas eram usadas como instrumentos de execução, conforme nós vamos conferir aí em Jeremias capítulo 29, versículo 22. Os 3 homens hebreus não concordaram com o decreto do rei. Eles recusaram a se prostrar diante da estátua que o monarca tinha erigido. É inútil, aleluia, especular o propósito e a natureza exata dessa estátua. Mas o que fica claro é que em particular, Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam participar da consagração, que significa ser infiel a Deus. Eles não queriam participar, aleluia, diante de tudo isso. E a postura dos jovens hebreus diante do rei da Babilônia era esta, que não se prostraria diante dessa estátua. Então deu ordens para que a fornalha fosse superaquecida e que os 3, aleluia, homens fossem amarrados e jogados dentro dessa fornalha com roupa, com tudo que tivesse, com todos os apetrechos que estivesse sobre o seu corpo. A fornalha estava tão quente que até mesmo os homens que receberam a missão de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha morreram antes que, aleluia, jogassem eles dentro da fornalha. E o 4º homem na fornalha, antes de lançar os 3 homens na fornalha, o rei Nabucodonosor falou em tom desafiador: e quem é o Deus que, aleluia, vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel capítulo 3, versículo 15. E é interessante notar, os 3 jovens não se preocuparam em responder essa pergunta: quem é o Deus
e eles entendiam que o Deus Todo-Poderoso poderia defender a si mesmo. Eles apenas testemunharam o Deus a quem, aleluia, nós servimos. Se quiser, pode nos livrar de dentro dessa fornalha. 3 homens, aleluia, dentro da fornalha, amarrados, mas o rei Nabucodonosor tão logo enxergou um 4º homem solto, andando, aleluia, por dentro daquela fornalha. Naquele momento, Deus achou por bem conceder o livramento da morte e ao seu povo. Ele, aleluia, os livrou da fornalha. Ou melhor dizendo, ele não os livrou da fornalha, mas os livrou do fogo da fornalha. Quem era o 4º homem na fornalha? Muitos estudiosos, e bem sabemos, espectadores e também expositores da palavra de Deus têm respondido a essa pergunta de forma diferente. Alguns dizem que o 4º homem da fornalha era realmente um anjo enviado por Deus. Outros defendem que ali se tratava de uma teofania, o próprio Deus. Ele livra os seus filhos de dentro da fornalha. A Bíblia constantemente mostra o ministério dos anjos em favor do povo escolhido do Senhor, conforme nós encontramos aí em Reis, aleluia, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 18, Salmo 34, verso 7, Salmo 91, verso 11. O texto também diz que o Deus, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abednego enviou o seu anjo. Daniel capítulo 3, versículo 28, a designação que o rei Nabucodonosor, aleluia, o rei da Babilônia, fez do filho, aleluia, dos deuses. Uma designação que significa alguém da raça dos deuses, isto é, um ser de aparência divina. Algumas traduções, aleluia, no entanto, traduz essa exposição aramaica como filho de Deus. Então o texto fica, o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho do Deus vivo. Mas no contexto dessa passagem, sem dúvida, a melhor tradução é o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Aqui precisamos nos lembrar de que quem fez esta declaração foi um rei pagão, dentro, aleluia, de seu contexto religioso e cultural. Nós precisamos entender que Deus, ele faz, aleluia, os pagãos enxergarem Deus agindo na nossa vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, naquela época, a expressão filho dos deuses era utilizada para referir a vários tipos de seres celestiais, além, aleluia, do politeísmo. Era adotado na Babilônia. E os caldeus tinham uma grande variedade de divindades pagãs em seu panteão. Ao dizer que o 4º homem da fornalha era semelhante ao filho dos deuses, o monarca estava simplesmente reconhecendo que aquele 4º homem da fornalha era um ser celestial. Amém? Glórias a Deus. Isso é muito bom. O 4º homem, aleluia, da fornalha pode ter sido Jesus. Muitos estudiosos afirmam que esse anjo citado em Daniel capítulo 3 era, na verdade, um anjo do Senhor. Muitas vezes em que o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento, fica claro que se trata de uma aparição do Filho de Deus anterior à sua encarnação. Em Juízes capítulo 3, versículo 18 ao 22, então aquele 4º homem da fornalha pode muito bem ter sido o próprio Cristo, numa das suas aparições pré-encarnada no Antigo Testamento. Eu também creio. Se for este o caso, então a presença do 4º homem da fornalha naquela ocasião se fez-se cumprir em seu sentido mais literal possível a promessa do Senhor ao seu povo
no livro de Isaías, lemos: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. O rei entendeu que o quarto homem da fornalha era o Cristo. Mesmo o quarto homem, aleluia, da fornalha, aleluia, tendo sido o próprio Filho de Deus, isto não significa que Nabucodonosor sabia disso. Quando ele diz que o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses, ele não quis dizer que entendia estar diante do próprio Cristo. Nada no texto sugere que aquele rei pagão foi capaz de reconhecer genuinamente o unigênito Filho de Deus. Ele realmente, aleluia, ficou impressionado pela manifestação sobrenatural que presenciou, porém, ao se, aleluia, referir ao quarto homem da fornalha como o Filho dos Deus e um anjo. O rei da Babilônia simplesmente usou a linguagem popular de sua época e cultura. Também é interessante notar a forma com que o rei pagão falou do seu, aleluia, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele, aleluia, se dirigiu aos três homens, aleluia, da fornalha, chamando-os de servos do Deus Altíssimo. Essa foi mais uma dedicação que, aleluia, não rompe as barreiras do seu paganismo. Ele não estava reconhecendo o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus, rejeitando toda a sua crença politeísta. Ele estava apenas declarando que, segundo o seu conceito, o Deus responsável pelo quarto homem, aleluia, da fornalha, era, glórias a Deus, o principal entre todos os deuses. Então, nosso Deus, amados irmãos, ele é verdadeiramente o quarto homem da fornalha. Ele é aquele que me livra do fogo, ele é aquele que te livra do fogo. Ele é aquele que te livra, amados irmãos, de situações terribilíssimas. Ele é aquele que vem, aleluia, com solução para os seus problemas. Ele é verdadeiramente que vai apagar muitas, aleluia, florestas que estão pegando fogo aí, destruindo toda a vegetação, matando todos os animais. Nós precisamos entender, meu amado irmão, o nosso Deus, quando ele vem, aleluia, como o quarto homem da fornalha, ele preserva vida, tanto a minha conforme a tua vida. Ele veio para fazer com que o mundo seja aí confundido, porque, aleluia, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Nós precisamos entender que o quarto homem da fornalha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele está comigo, ele está contigo nessa manhã. E ele fará maravilhas na minha vida, ele fará maravilhas na tua vida. O rei Nabucodonosor, ele ficou impressionado. Deus colocou palavras na sua boca que animou ao seu povo que estava escravo. Ele animou, aleluia, ao seu povo dizendo e escrevendo um decreto que ninguém poderia falar sobre o Deus de Nabuco, ou melhor dizendo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele escreveu um decreto dizendo que quem falasse contra, ele morreria, que a sua casa seria destruída, feito um montouro. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque na presença desse Deus. Ele te defenderá, ele defenderá as tuas causas. Você será uma bênção na presença desse glorioso Deus de Israel. Amém? Vamos orar, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelas tuas mãos potentes, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem feito, Senhor Deus, maravilhas na nossa vida. E nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te magnificamos. Faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós já pensamos, infinitamente mais, ó Deus. Pois o Senhor, ó Pai,
é aquele, Senhor Deus, que guarda, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele, Senhor Deus, que faz, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Vem estar conosco, ó Pai, nessa manhã. Venha operar, venha, Senhor Deus, estar cuidando, ó Pai, pois nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, das Tuas mãos potentes. Nós precisamos, ó Pai, da operação do Teu Santo Espírito. Então nos ajuda, Pai. Nos fortaleça, faça infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe e receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus te guarde. Tenha aí um bom domingo, um abençoado domingo. Que Deus esteja operando de uma forma tão gloriosa na sua vida que você venha estar enxergando assim conforme Nabucodonosor, o quarto homem da fornalha, agindo assim de uma forma assim sobrenatural e fazendo com que o seu coração receba todos aqueles anseios que você teve até hoje. Então que Deus esteja aí te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja fazendo infinitamente